Glória a Deus. Querido, já começou, né? O culto profético. Você já profetizou? Se a pessoa deu risada é que ela aceitou pagar para você. E é muito bom vir no sul do país, porque aqui a gente não encontra corintiano, né? Tem corintiano aqui? Então vamos mudar o culto de profético para libertação, né, irmão? Não. Queridos, fala a Deus, né? Queridos, quero louvar a Deus por estar voltando a esta casa. Eu estive aqui nos 21 dias, muito bem recebido pelo apóstolo e pela apóstola. Gratidão pelo convite, apóstolo, muito obrigado por se adequar ainda a minha agenda, né? Eu não teria como estar aqui no dia 4, precisei vir no dia 2, uma alegria estar aqui. Queridos, tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com vocês. Tenho certeza que ontem o irmão Rubens estava contando para mim no veículo, que Deus usou muito a pastora que pregou ontem aqui. Ele pregou todinha a mensagem dela para mim. Não olhe para trás, deixa as coisas do passado, né? Eu falei, que bênção, vamos ver se eu vou conseguir pregar alguma coisa agora, pastor irmão Rubens, né? Mas Deus é bom o tempo todo. Queridos, eu quero falar hoje sobre algo que está ardendo no meu coração. Quero falar sobre 3 pontos para as profecias se cumprirem em nossas vidas. Repita comigo, 3 pontos para a profecia se cumprir. E eu quero já liberar uma palavra profética, que 2025 será um ano de multiplicação, e será o melhor ano da sua vida, será um ano apostólico, será um ano triunfante. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus em 2025. Você toma posse dessa palavra? Então a ministração que eu vou fazer agora é para você. São 3 pontos, que se você entender, todas as profecias da parte de Deus irão se cumprir na tua vida. Amém? Nós iremos ler 2 textos. O primeiro em Lucas capítulo 24, verso 49. Olha aí o povo que gosta da Bíblia aí, né? E Atos dos Apóstolos capítulo 1. Quero falar que a família do reino é um ministério inspirador. Os seus apóstolos são inspiradores, amados, e não tem como você vir aqui e não sair inspirado, amém? Vamos para Lucas 24, 49. Queridos, a versão que eu uso é a NVI, se você usa uma versão diferente não tem problema, mas diz assim, ó: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém, até serem revestidos de poder do alto. Você pode dizer amém? Amém. Agora nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 12. Atos, capítulo 1, verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: então eles voltaram para Jerusalém. Para onde que eles voltaram, igreja? Vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, e achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração. Eles se reuniam sempre em? Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. E você diz amém. Amém. Só até aqui. Queridos, nós lemos aqui 2 textos, e eles se conectam entre eles. E o que aconteceu naquela época foi algo muito especial. Jesus, ele caminhou com os discípulos, ele discipulou os discípulos, ele ensinou muitas coisas para os discípulos, mas Jesus, ele preparou os discípulos para uma nova estação, para um novo tempo. E essa é uma das características que Jesus, em algumas ocasiões, ele faz.
ele deixa a gente preparado e avisado. Eu não sei se você prestou atenção, mas na palavra aqui da saudação de bem-vindo, né? Bem-vindo ao lugar de avivamento, ou seja, você já está sendo devidamente avisado que haverá um avivamento neste lugar. E nós precisamos ficar atento, porque para cada mudança de estação, Jesus ele vai nos preparando e avisando. E Jesus chega para os discípulos um certo dia e diz assim: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar sobre vós o poder, o Consolador, o Espírito Santo, e vocês ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sabia que haveria perseguição na igreja primitiva, ele sabia de tudo isso, mas ele preparou os discípulos. E sabe, querido, você está aqui nessa segunda noite do Profetizando, e você não vai ser pego desprevenido. Deus te trouxe aqui para te preparar para viver o melhor tempo da sua vida. E Jesus, falando isso, ele cumpre o que ele tinha que cumprir, e realmente ele foi para o Pai, mas ele deixou a promessa sobre os discípulos, ele deixou a promessa sobre eles. E aqui tem muitas pessoas que também têm promessas da parte de Deus. Tem pessoas aqui que já receberam profecias tremendas da parte do Senhor. Eu tenho certeza que tem pessoas que receberam profecias aqui na infância, outros na juventude, outros receberam o ano passado, e talvez essas promessas e profecias ainda não se cumpriram. E eu venho aqui hoje na autoridade do Espírito Santo, para ser um facilitador, para tentar te ajudar, para que essas promessas e profecias se cumpram na tua vida. Ainda que o profeta possa ter morrido, a profecia fica viva para se cumprir. Então é interessante você se atentar, que existe situações que nós podemos fazer, que facilita a profecia se cumprir em nossa vida. E o primeiro ponto, para uma profecia se cumprir em nossa vida, querido, eu chamo de ponto geográfico. Repita comigo: ponto geográfico. Apóstolo, o que seria isso? Você entender qual é a geografia de Deus para a sua vida. Preste atenção, porque quando Jesus ele faz a promessa, ele poderia falar: olha, fica onde você quiser, mas Jesus ele foi específico dizendo: ficai-vos em Jerusalém. Queridos, Deus, ele tem algo especial na sua geografia, e se você quer ver a profecia se cumprir na tua vida, a primeira preocupação que você tem que entender é de estar no lugar certo. Quando nós estamos no lugar certo, nós estamos na geografia de Deus. Quando nós estamos no lugar certo, entendemos qual é a geografia de Deus para a nossa vida, você dá o primeiro passo para que a profecia se cumpra na sua vida. O que o apóstolo e a apóstola estão vivendo aqui em Balneário, se fosse eu e a minha esposa aqui, talvez não estaríamos vivendo nem 5%, porque essa aqui não é a nossa geografia. Deus me plantou lá no Mato Grosso do Sul, lá no meio do Pantanal, e eu estou lá, e Deus em 8 anos nos deu igreja, deu colégio, deu creche, deu tantas situações. Por quê? Porque eu estou na geografia de Deus. Deus ele me tirou de São Paulo e me levou para lá debaixo de uma palavra, sem conhecer ninguém, porque quando Deus ele quer levar alguém para a geografia dele, nós só precisamos de uma palavra, e debaixo de uma palavra nós encaixamos na geografia e a profecia se cumpre. Ah, meu irmão, se eu fosse você, pegava na mão dessa pessoa que está do seu lado e falava assim: não é por nada não, mas nessa noite a gente está no lugar certo. Agora entenda algo: estar no lugar certo não significa que não teremos obstáculos e lutas a serem enfrentadas. Estar no lugar certo significa que também, provavelmente, haverá tempos de humilhação. Estar no lugar certo não significa que você vai sorrir 24 horas por dia. Estar no lugar certo, talvez, vai arrancar dos seus olhos algumas lágrimas quando você não quer chorar.
Estar no lugar certo não significa que você não passará por algumas privações. Estar no lugar certo, muitas vezes, você vai gemer, vai chorar, vai ter falta de recursos, mas você vai experimentar viver na dependência de Deus e receber o provisionamento e a provisão dEle. Quem está entendendo? Porque quando Deus Ele dá a visão, não se preocupe, Ele também manda a provisão. O importante é você estar na geografia de Deus. Olha só que interessante o chamado de Moisés. Moisés, ele criou-se lá no palácio de Faraó, mas a geografia dele era no deserto. A geografia dele era no deserto. No deserto, ele experimentou, ele viu o mar abrindo, ele viu água saindo da rocha, ele viu cair maná, ele viu tanta coisa no deserto, mas no deserto ele foi afrontado, no deserto ele foi perseguido, ele foi ameaçado. Queridos, então, se a pessoa foi chamada e a convicção dele, que ele está na geografia de Deus, ainda que seja um deserto, Deus faz o sobrenatural no deserto. O que eu quero falar para você? Você não caiu de paraquedas nessa cidade, você não veio aqui por um acaso. Deus, Ele se prontificou em trazer você para a geografia dEle, e quando você está na geografia dEle, existe uma unção diferente para recair sobre a vida daqueles que se atentam para isso. E quando você está na geografia dEle, você recebe milagres da parte dEle. Então o que eu quero liberar sobre a sua vida? Que toda a profecia que foi lançada sobre a tua vida, meu irmão, prepare-se, porque nessa cidade, neste lugar, vai acontecer sobre a tua vida. Eu posso ouvir um amém? Agora entenda algo, porque existe os opositores geográficos. O que seria isso? O próprio Satanás, Lúcifer, querido, ele não foi criado para estar aqui. Deus o criou para estar no céu, na classe angelical, em uma posição de destaque. Mas ele perdeu o acesso do lugar certo e ele veio para o lugar errado. E estando no lugar errado, ele trabalha 24 horas para tirar eu e você da geografia de Deus. Quem está entendendo? Como ele sabe que jamais ele voltará para o lugar certo, que a condenação dele é ficar no lugar errado, é por isso que ele trabalha para colocar homens que têm promessa de Deus numa cadeia, numa prisão. Ou você acha que Deus criou o homem para viver numa jaula com um monte de pessoas trancadas? Deus criou o homem para isso, sim ou não? Não. Mas por que acontece isso? Porque Satanás tem colocado e tirado pessoas do lugar certo, tirado pessoas da geografia. Muitas vezes, querido, o diabo ele fica tentando colocar pessoas em lugares errados para perder a promessa do Senhor. Cuidado com convites que pode tirar você da geografia, cuidado com propostas que pode tirar você da geografia. Cuidado, porque aquele que está no lugar errado também quer colocar eu e você no lugar errado. Mas levanta a sua mão, porque eu quero liberar uma palavra profética. Antes dele tentar tirar você da geografia de Deus, ele vai correr primeiro em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga assim: quando eu estou no lugar certo, estou propenso a alcançar a promessa. O segundo ponto, para que você possa ver todas as profecias se cumprir na tua vida, querido, não basta você estar no lugar certo, você precisa fazer aquilo que é certo. Porque os discípulos, eles entenderam que se eles ficassem lá no Monte das Oliveiras, a promessa não ia se cumprir. Então eles vêm e vão até Jerusalém. E quando eles chegam lá, eles entram no cenáculo, sobem até o terceiro andar, e lá eles se reúnem em oração. E eles começam a orar, diga, no lugar certo, fazendo o que é certo. Escute, tem muitas pessoas, querido, que até está no lugar certo, entendeu a geografia, mas ele cisma, apóstola Sara, em permanecer fazendo aquilo que é errado. Deixa eu contar alguns casos para você. Ananias e Safira estavam no lugar certo, pastoreado pelo pastor Pedro. Ele estava sendo ali discipulado, eles estavam no lugar certo. Havia um acordo entre eles, que todas as propriedades que fossem vendidas, de livre e espontânea vontade,
aquilo era colocado aos pés dos apóstolos, e os apóstolos administravam de modo que ninguém tinha necessidade. Eles estavam no lugar certo. Deus abençoou, vendeu a propriedade, mas eles conversaram entre si, o casal: olha, vendemos por 2x, mas vamos falar que vendemos por 1x. Eles estavam no lugar certo, mas escolheram, optaram por fazer a coisa errada. Agora Ananias sai e vai prestar conta para o pastor Pedro, o apóstolo Pedro, o pastor deles, e ele chega dizendo assim: olha, eu vendi a propriedade, pastor, aquela propriedade que você estava orando, Deus abençoou, vendeu. Porque Ananias, querido, ele era esperto, ele era, mais uma vez, ele era, preste atenção, esperteza e sabedoria, parece que são similares, mas são coisas distintas. Sabedoria vem de Deus, esperteza vem de Satanás. Querido, e nós como cristãos, nós precisamos buscar sabedoria e não esperteza. A esperteza é maquiavélica. A esperteza, querido, faz as pessoas se corromperem, mas a sabedoria faz você caminhar pelas veredas da justiça. Ananias, ele não tinha sabedoria, mas ele era esperto. É aquele tipo de cara que, se puder pegar um carro que está com o motor fundido, colocar um óleo, dar uma gambiarra e falar assim: olha, vendi, vai segurar lá 4 meses, depois estoura lá, porque ele é esperto. Ele não é sábio. Se ele pode dar um jeitinho, ele dá. Ainda bem que aqui em Balneário não tem pessoas assim, né? Escute, e ele chega e ele fala para sua esposa: não, eu vou falar que eu vendi por metade. Talvez a esposa perguntou assim: mas será que o pastor Pedro não vai desconfiar? Não, ele entende de pesca, ele não entende nada do ramo imobiliário. Porque o esperto, ele acha que ninguém entende nada. E realmente, pastor Pedro, ele não entendia, querido, mas o Espírito Santo que estava dentro dele. O problema é que os espertos, ele não consegue entender que o Espírito Santo que habita em nós, esse ninguém consegue ludibriar. Quem está me entendendo? Deixa eu lançar uma palavra profética para a tua vida. Em 2025 Deus vai tirar os espertos do teu caminho. Deus vai tirar as pessoas espertas do teu caminho. Quem está entendendo? Deus vai te dar visão de águia, visão holística, para você identificar pessoas espertas de bem longe. E Ananias chega, e o texto diz assim que ele estava no lugar certo, mas fazendo a coisa errada. Pedro olha para ele e fala assim: Ananias, por que você fez essa parceria com Satanás? Porque quando você está no lugar certo, fazendo as coisas erradas, você faz uma parceria com Satanás. Por que você deixou Satanás encher o teu coração, rapaz? A propriedade era sua, você não era obrigado a trazer nada. Mas já que você decidiu trazer, por que você está fazendo errado? E Ananias morreu. Ananias? Porque quando nós estamos no lugar certo, mas optamos em fazer o que é errado, a consequência é a morte. A consequência é a morte. Querido, eu creio, eu sinto a presença de Deus nesse altar. Eu creio que você está no lugar certo. Quem está entendendo? Mas você precisa optar em fazer as coisas certas. Quantos querem ver as promessas se cumprir, as profecias se cumprir? Eu quero declarar que quanto mais certo você fizer, mais rápido a profecia se cumpre na tua vida. Você toma posse dessa palavra. Aí agora vem a esposa preocupada, Safira: meu marido não chegou ainda, pastor Pedro, ele saiu de casa falando que ia vir aqui. Aí Pedro fala assim: ô Safira, você vendeu aquela propriedade? Graças a Deus deu tudo certo, pastor, vendeu. Por quanto? Por tanto. Pois é, filha, está ali os pés daqueles que enterraram o teu marido. Mas por que ele morreu? Meu marido estava bem, a pressão estava boa, os exames cardiológicos, porque as pessoas acham que é só doença que mata, irmão, mas o pecado também mata. Quem está entendendo? O salário do pecado é quando nós estamos no lugar certo
e optamos fazer o que é errado, a consequência é morte. Morte financeira, morte espiritual, morte profissional, morte acadêmica, morte de sonhos. Queridos, eu peguei um caso, uma vez, de um casal, 16 anos de casado, e não conseguia gerar filhos, e os exames dos dois eram perfeitos, e não conseguiam gerar. E aí, sabe aquele momento final de culto, que as pessoas vêm pedir oração? Quem já viu aquilo lá, tal, né? E aí, esse casal veio pedir oração para mim, e Deus falou assim para mim: fala para eles, se eles começarem a fazer o que é certo, eu vou abrir a madre. Aí eles: pastor, você pode orar por mim, por nós? Nosso sonho é, a gente viu o testemunho das mulheres aí, que não podia gerar. Eu falei: posso orar. Só que quando a gente vai orar, as pessoas esquecem que Deus ainda fala, irmão. Eu falei: irmãos, Deus manda falar para vocês dois, que o problema de vocês é caráter. O caráter de vocês atraiu infertilidade. Vocês não são honestos nos dízimos, não são honestos nas primícias. Vocês são como Ananias e Safira. Mas aquele homem teve uma reação que eu não esperava. Ele olhou para mim, apóstolo Medina, e disse assim: pastor, você está falando que se eu ajeitar essa parte, e eu caminhar em retidão para com Deus? Eu falei: mas não é só nesse princípio, é em tudo. Ele falou: você está falando que eu vou gerar? Eu falei assim: assim diz o Senhor, em 15 meses. Queridos, com 12 meses, eles estavam com a criança no colo. Porque, ao mesmo tempo que, ao fazer o que é certo, as bênçãos do Senhor se cumprem, quando eu faço errado, eu atraio maldição para a minha vida. Quem está entendendo? Então você já está no lugar certo. Tem muitas pessoas que estão no lugar certo, irmão, mas não adora o Senhor, não glorifica, não. Quem está entendendo? Quem está no lugar certo aqui? Então faz o que é certo aí, deixa eu ver. Faz o que é certo. Agora, tem um terceiro ponto para a profecia se cumprir. Pergunte para mim, qual é? Não basta estar no lugar certo e fazer a coisa certa. Você precisa estar ao lado das pessoas certas. Quem caminha com você? Porque quando os discípulos chegaram de Jerusalém e foram até o cenáculo, eles agora estavam no lugar certo, começaram a orar, mas você viu o tamanho do grupo que estava com eles? Eram pessoas que estavam no mesmo propósito. Querido, quando nós estamos no lugar certo, fazendo o que é certo, ao lado das pessoas certas, as profecias se cumprem em nossas vidas. Quem está entendendo? Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes, querido, nós achamos que todos aqueles que vieram de Israel são israelitas, e nem tudo que brilha é ouro. Quem está entendendo? 2025, as promessas irão se cumprir sobre a sua vida. Daqui a pouco eu vou estar orando, profetizando sobre o ano, mas deixa eu te falar, levanta a sua mão. 2025, as profecias vão se cumprir, mas vai ter alguns grupos de WhatsApp que você vai ter que sair. Vai ter algumas mesas que você não vai poder sentar mais. Vai ter alguns contatos que você não pode ter mais, querido. Vai ter alguns perfis que você não pode seguir mais. Porque se você estiver andando com as pessoas erradas, a profecia não se cumpre na sua vida. Deus tem as pessoas certas para caminhar do nosso lado, para estar conosco. Quem está entendendo? Ei, amado, eu sinto a presença de Deus aqui. Não existe amizades neutras. Ou ela vai te ajudar, ou ela vai te destruir. 2025, Deus vai te conectar com pessoas especiais. 2025, eu vejo conexões sendo preparadas nessa casa. Eu vejo conexões sendo preparadas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? 2025 vai ter muita bênção caindo sobre a sua vida.
Mas vai ter algumas coisas que vai ter que ser selecionado. Não é toda mesa que você vai poder sentar. Você não vai poder andar com quem fala nos corredores o que não tem coragem de ser dito na mesa. Quem está entendendo? Você não pode, querido, caminhar. É que em Balneário não tem, mas você não pode caminhar com fofoqueiro, porque quem anda com fofoqueiro fofoca. Quem anda com pilantra comete pilantragens, mas quem anda com profeta profetiza. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ei, a unção dessa casa é muito forte para você perder ela por qualquer coisa. A unção que você recebe aqui é muito forte para você perder por qualquer coisa, porque tem pessoas, querido, que vêm com pendrive, colocam em você e suga a unção que você recebe aqui. Quando aqueles homens entenderam que estavam no lugar certo, e procuraram e optaram em fazer o que era certo, ao lado das pessoas certas, a gente chega em Atos capítulo de número 2, e a palavra que Jesus tinha falado para ele lá em Lucas 24 fez todo sentido, porque o Espírito Santo veio como um vento impetuoso. Ei, olha para mim, caminhando para encerrar, mais 5 minutos, e eu quero orar para você. Talvez você já ouviu pessoas falar assim: olha, você não vai morrer antes da promessa se cumprir na tua vida. Então deixa eu reforçar isso. Quantos aqui ainda tem promessas pendentes que você crê que pode ser realizada em 2025 aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Eu quero declarar que você não vai morrer antes da profecia se cumprir na tua vida. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Escuta, eu gosto muito de testemunho. Tem pessoas que gostam de testemunho aqui? Eu vou contar um testemunho de uma senhora, bem rapidinho. Essa senhora, ela era do estado de Pernambuco, Nordeste, e ela foi para São Paulo em 1963, num pau de arara, junto com então o marido dela, e chegaram lá. Ela teve 3 gestações, e as 3, a criança não nasceu, houve um aborto espontâneo, e o sonho dela era ser mãe. E aí, ela ficou grávida, mas ela não conhecia Jesus, não conseguia nem orar, ela só falava: ai meu Deus, eu queria ser mãe, algo muito simples, e com muito sacrifício, a gravidez chegou até o final. Ela vai para o hospital, a criança nasce, vale um amém ou não? Depois de 3 percas, só que a criança nasce com uma doença, queridos, chamado mal de Simioto, que é uma doença que já está erradicada no Brasil, mas essa doença popularmente era conhecida como doença do macaco, onde a pele não se conecta, o tecido, a pele não se conectava aos ossos, algo assim, e a criança ficava vulnerável a infecções e vinha a óbito. Era algo terrível e matou muita gente aqui no Brasil e na América na década de 70, 80. E a criança nasce com essa doença e não conseguia levar a criança para casa, porque a doença estava muito avançada. Aí o médico chega para ela e fala assim: mãe, seu filho vai morrer dentro de 2 meses, leva ele para morrer em casa, pelo menos a família vai conhecer, vai ver. Ela falou: tudo bem, eu levo. Saindo do hospital, tinha um táxi na porta. Segundo essa mãe, essa mulher, ela entra com a criança, e o taxista estava ouvindo um programa na rádio, chamado A Voz do Brasil para Cristo, um programa do missionário Manuel de Melo, fundador da Igreja do Brasil para Cristo. E aí o missionário na rádio diz assim: Deus me mostra que acabou de sair uma mãe do hospital com a criança para morrer em casa. Se você for para casa vai morrer mesmo, mas se você vir aqui para a igreja,
eu vou orar por essa criança e essa criança não vai morrer. Aí aquela mãe falou para o taxista, falou, essa mãe sou eu, meu filho aqui, você sabe onde é? Aí o taxista falou, eu sou diácono lá. Ela falou, e que hora que é o culto? Falou, vai ser só à noite. Aí ele falou, você pode me levar lá? Aí o diácono falou, olha, levo. Quando chegou lá, tinha muitas pessoas em um bairro chamado Pompeia, muita gente, porque lugar onde tem unção, cura, poder, milagre, atrai pessoas mesmo, diga amém. Por isso que a casa está cheia, né, irmão? Quem respeita, entende, sente a unção que está aqui, escute. Aí, resumindo, essa mãe chega com a criança, mas aí chega na porta da igreja, a criança vem a óbito. O taxista ficou sem entender nada, a mãe desesperada chorando, e o diácono fala, peraí, vamos falar com o missionário. E falaram, missionário, estava ouvindo no rádio, o senhor falou assim à tarde, essa mãe aqui com a criança. E ele disse para a mãe, a senhora é crente? Ela falou, não. Aí ele falou, então não vou orar pela sua filha não, a não ser que a senhora entregue a vida para Jesus. Ela falou assim, eu entrego. Aí ele pegou a criança e falou, ajoelha aí, mãe. Aí fez a oração de confissão, ela recebeu Jesus como Salvador. Aí ele pega a criança, levanta e fala, Deus ressuscita, cura, liberta, porque ele vai ser uma bênção, vai ser um homem de Deus, vai viajar, vai pregar, vai isso, vai aquilo. Queridos, a criança começa a chorar, ressuscita, diga amém. Escute, e essa criança está pregando para você hoje aqui. Fica de pé. Fica de pé. Porque esse profeta, ele morreu. Mas eu sou o fruto daquela profecia. São 32 nações, 21 estados, mais de 30 mil almas ganham para Jesus, queridos. Porque o profeta morre, mas a profecia fica viva para se cumprir, diga amém. E o meu testemunho está no livro da biografia do missionário Manuel de Melo. Deixa eu falar algo para você. Eu senti de contar esse testemunho, eu não fico contando, mas quando o Espírito Santo manda contar, porque tem pessoas aqui que tem promessas ainda do tempo de mocidade, tem profecia sobre a sua vida. Vem cá, querido, vem aqui. Existem profecias ainda da época da tua juventude, querido, e uma delas é que ninguém da sua família se perderia, mas quando você olha hoje, você fala assim, Senhor, ainda falta tanto. 2025 ficará marcado pela volta e retorno e reconciliação dos que se afastaram. Abraça ele aí, aplauda Jesus. Restitui, eu quero de volta, eu quero. Quais são as profecias que um dia você recebeu e ainda não se cumpriram? 2025 é o ano que elas vão se cumprir. Deixa eu ver se tem alguém que crê. Ei, fala para o irmão do seu lado, tá facinho para cumprir. Fala para ele, fica no lugar certo. Não, faz assim para ele, ó. Fica no lugar certo, faz o que é certo, porque você já está do lado da pessoa certa. Fala para ele. Você pode aplaudir o nome do Senhor aí. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar.
Escute, antes de vir para o culto, antes de vir para cá, eu tive alguns minutinhos conversando com o apóstolo ali no gabinete dele, e eu perguntei assim: apóstolo, qual que é a liturgia do culto? Ele falou: apóstolo, é um culto gostoso, um culto profético, você tem liberdade, pode chamar o pessoal para frente, você vai ter 1 hora, e eu ainda tenho 20 e poucos minutos, querido. Então, você que ainda tem profecia para se cumprir em 2025, sai do seu lugar, vem aqui, deixa eu orar por você. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta, eu quero meu. Pai, no nome do Senhor Jesus agora, Pai, no nome do Senhor, neste momento agora, Deus, eu quero declarar, Senhor, que onde esse homem, essa mulher colocarem as mãos em 2025, haverá, meu Pai, prosperidade, haverá, Senhor Jesus, multiplicação. Meu Pai, eu creio que hoje toda palavra de condenação, toda acusação do inferno começa a cair por terra hoje. Deus, em nome do Senhor Jesus, 2025 vamos experimentar a cura de câncer, cura de lúpus, cura de ansiedade, depressão. O mesmo médico que prescreveu vai suspender o uso dos medicamentos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus agora, começa um novo tempo, um tempo de provisão, um tempo de restauração, um tempo de restituição, um tempo de multiplicação. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, começa agora, Senhor Jesus, a ressuscitar sonhos, projetos. Senhor, nós declaramos agora em fé, nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, há um avivamento neste lugar, e eu quero declarar agora sobre a vida desse povo, ó Deus. Meu Pai, o diabo não vai tirar ninguém da tua geografia. Meu Pai, ninguém vai sair da tua geografia aqui não. Ficaremos no lugar certo, faremos aquilo que é certo. O Senhor vai nos conectar às pessoas certas. Pai, o nome do Senhor Jesus agora. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, o nome de Jesus. Deus, eu abençoo este povo agora. Eu abençoo, Senhor Jesus, este povo agora. Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Permaneça aqui por um instante. Tem algumas palavras proféticas específicas para algumas pessoas aqui que Deus está me mostrando. Quero falar com aquele jovem de camiseta amarela ali. Levanta sua mão, querido. Deus me deu uma visão de uma bandeja de 2 torradas. 2 torradas. E Deus manda lhe dizer: faz assim com a sua mão, filho. Isso. Deus manda lhe dizer que as 2 torradas são 2 providências que Deus está preparando para você. A primeira providência é no campo profissional. Tem um projeto novo se desenhando em 2025 para você. É algo que está como uma criança no ventre, sendo gerado. Prepare-se para dar à luz a este projeto. E a segunda, faz assim com a sua mão, é no campo sentimental. Deus está colocando as mãos
entregando. Fecha e toma posse disso em nome de Jesus. A senhora é a esposa dele, irmã? Pega na mão do seu marido. Querido, repita comigo assim: eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Faz assim. O senhor estava aqui desde o começo do culto? Ouviu a minha pregação? Sim. Obrigado, querido. Ouviu minha pregação? Sim. Minas Gerais não era a tua geografia. Amém. Tua geografia era aqui. Só que estar na geografia de Deus não significa que nós não vamos chorar. Só que lá você deixou um amigo chamado Gilson. Sim ou não? Sim. Hã? Sim. Ele está precisando de você. Amém. Porque ele se perdeu. Amém. Mas através do que você tem recebido aqui, vai transbordar sobre ele lá. Faz assim. Esposa, coloca a mão em cima da mão dele. 2025, Deus lhe entrega uma nova unção. Abraça teu marido aí, irmã, em nome de Jesus. Lava-me, Senhor. Irmã, querida, atrás de você, filha. Isso. Senhora, por favor, coloque a mão no seu seio direito, no outro. Eu vejo um nódulo aí no seu seio, irmã. Não lhe conheço, nunca lhe vi. Deus, Ele manda lhe dizer que hoje Ele derrama uma quimioterapia do céu. Não vai extrair a sua mama, não vai fazer nada, porque Jesus chegou primeiro. Recebe aí em nome de Jesus. Quero falar com aquela irmã ali de blazer rosa. Levanta suas mãos, querida. Preste atenção. Primeiro eu vou te indicar 2 livros, depois eu vou entregar a palavra profética. Os 2 livros têm a mesma autora, chama Lisa Bever. Um chama Mães Espirituais, outro chama O Despertar da Leoa. Levanta sua mão, irmã. Deus te levanta como uma leoa. Eu vejo o seu rosto transfigurado em uma leoa. 2025, o seu ministério ficará marcado como uma mãe espiritual. Só que isso vai despertar ataque e situações que nem mesmo você imagina. E se prepare para você ser vítima de ciúmes. Ciúmes espiritual. Vai ter pessoas que vai ter ciúmes até da sua conexão com a apóstola. Vai ter pessoas que vai ter ciúmes da sua conexão com a apóstola Sara. Mas é nesse tempo de luta que Deus vai te levantar como uma leoa. Prepare-se, porque o seu ministério pessoal será marcado. Um tempo antes de 2025 e outro depois de 2025. A minha paz vos deixo, diz o Senhor. Abraça ela aí para mim, por favor. Quero falar com aquele senhor de cinza lá próximo da coluna. Isso, meu irmão, o senhor que olhou para trás. Levanta as suas 2 mãos. Mais alto, querido. Aladaçu de cabaçu e de calavasteria. Rebandai achui ou comandaravaço. Deus, Ele manda eu lhe dizer, meu irmão. Eu vi um telhado quebrado. Eu vejo uma casa e apenas uma parte do telhado quebrado.
Deus, Ele manda lhe dizer que Ele vai te usar para consertar telhados espirituais. Não estou falando que você vai ser pedreiro não, irmão. Prepare-se. Através de crianças você vai chegar nos pais. As crianças vão te levar e vai te mostrar onde que o telhado está quebrado. Vai consertar telhado de muita casa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Recebe o abraço de Jesus aí. Quero falar com aquela irmã de vermelho ali, ó. A senhora, irmã, coloque a mão na sua barriga, por gentileza. A senhora acredita em cura divina, irmã? Sim, né? Senão eu não estaria nem aqui na família do reino, né? Eu fico até constrangido de orar por cura com o Medina aqui. Deus, Ele está colocando a mão no seu intestino, irmã. Olha para mim. Deus está cancelando a cirurgia no seu intestino. Hoje, não é amanhã, é nesse momento. Jesus está ali curando agora, em nome de Jesus. Fique nessa posição, tá, amados? Porque Deus vai me dando, eu vou memorizando de acordo com onde você está. Deus está me dando uma direção aqui, apóstolo Medina, de orar por pessoas que estão com dinheiro na rua. Vou te explicar. Pessoas que vendeu algo e não recebeu, pessoas que emprestou recurso e não te pagaram, pessoas que de repente vendeu um imóvel e você apresentou o vendedor e o comprador e deram um jeito de tirar sua comissão, pessoas que têm dinheiro que talvez você já deu até como perdido, e 2025 vai vir para sua mão, e parte dele você vai trazer para o altar. Cadê essas pessoas? Levante a mão. Meu Deus, quanta gente. Levanta a mão. Tem alguns que você já perdeu até o contato das pessoas. Pai, como profeta, eu quero declarar a restituição desse valor na mão deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, e parte desse dinheiro vai ser investido, meu Pai, nos projetos da família do reino aqui, ó Deus, porque esse dinheiro já estava perdido, mas hoje o Senhor tira da mão de Satanás e traz para a mão do justo, Pai. Hoje, em nome do Senhor, esse dinheiro volta para a mão dele. Esse ano de 2025, esse dinheiro volta. Fecha a mão e diga amém. Você pode aplaudir o Senhor? Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor. Aquela irmã que está secando as lágrimas ali, levanta as suas duas mãos, filha. Qual é o teu nome? Eduarda? Você está com quem aí, querida? Ele é o... Mas são amigos? Estamos nos conhecendo. Tá bom. Nice to meet you. Eduarda, Deus me deu uma visão, filha. A hora que eu estava ali, Deus mostrou você dentro de um casulo. Não sei se você já estudou sobre a metamorfose e a transformação do ciclo da borboleta. Até hoje você nunca conseguiu exercer todo o seu potencial, Eduardo, porque nunca ninguém acreditou em você. Muitas palavras de derrotas, palavras lançadas, que você não conseguiria romper. 2025, nessa nova estação, você vai sair do casulo. Prepara para voar. Fica no lugar certo, faça o que é certo, ao lado das pessoas certas, porque o tempo de casulo acabou na tua vida, Eduarda.
Diga glória a Deus. Querido, preste atenção. Diga amém. Tem algumas coisas que Deus mostra e a gente tem que hoje escolher palavras, né? De como falar. E eu não quero trazer nenhuma complicação para a igreja, porque eu não sou pregador, irmão, eu sou pastor de igreja. Então eu sei que o pregador vem e depois a bucha fica, né? Mas 2025 tem uma área muito sensível, apóstola Sara, que Deus quer trabalhar em algumas famílias aqui, referente a uma escolha que o teu filho ou a tua filha fez no campo sentimental, no campo amoroso, e que isso te causou uma dor muito grande. E se eu te falar que Deus pode reverter isso? Eu não vou dar mais detalhes, mas o Espírito Santo, o Deus que fala aqui, fala aí. Não tem confusão. Você, o pai e a mãe sabem com quem que eu estou falando e sobre o que eu estou falando. Esse papai, essa mamãe, esse pai, essa mãe, que você está sofrendo com essa situação. Alguns, os filhos já até comunicaram. Outros você tem até evitado conversar sobre isso porque você não quer ouvir a resposta. E se eu te falar que Deus me trouxe aqui hoje, no Profetizando 2025, e está dizendo assim: vou transformar e vou trazer para o lugar certo. E eu preciso liberar uma palavra sobre esses pais. Esses pais, por favor, você não vai precisar nem se expor em grupo aqui. Às vezes tem pessoas que você conhece, talvez seja algo constrangedor. Eu só quero que você coloque a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, prepara o casamento para o filho deles, meu Pai. Meu Pai, prepara uma mulher de Deus para ele, Pai. Eu declaro e profetizo esse casamento sendo gerado hoje no mundo espiritual. Meu Pai, prepara o marido dela, Senhor. Prepara o marido dessa filha, Senhor. Meu Pai, afasta as amizades agora. Eu repreendo toda influência, todo ataque do diabo para destruir a família, para destruir a identidade. Senhor, esse pai, essa mãe vai me procurar um dia na rede social para me dizer: Deus reverteu e mudou o quadro. Pai, mãe, recebe essa palavra em nome de Jesus. A tua geração não vai ficar paralisada. Deus está colocando a mão em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? E eu quero liberar as últimas palavras aqui antes de eu devolver o microfone. Levante sua mão. Pai, eu profetizo que tudo aquilo, ó Pai, que está no coração do apóstolo Medina, da apóstola Sara, para esta cidade, para esta nação, para 50 nações, meu Pai, vão se cumprir. Meu Pai, Tu sabe o quanto eu intercedo e comemoro e celebro, meu Pai, os resultados deles, ó Pai. Senhor, a família do reino é Tua, Pai. Deus, que eles possam viver a expansão, que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai. Deus, e eu quero agora orar sobre a vida dessas pessoas que aqui se encontram. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero liberar, Deus, sobre a vida deles, Senhor, uma boa medida,
recalcada, sacudida e transbordante. Pai, no nome do Senhor Jesus. Ei, eu declaro, senhora, a senhora consegue pedir licença e vir aqui? Pede licença, dá sua mão aqui, feche seus olhos. Coloca a mão no coração dela para minha irmã. Isso. Querida, foi feita uma obra de feitiçaria contra a sua vida, uma obra de bruxaria. Foi pego 2 charutos, uma tesoura e uma chupeta de bebê. Qual que é a sua profissão? Cabeleireira. Para você ficar numa cadeira de rodas. Meu Deus, hoje cura a senhora da hérnia de disco e desfaz a obra de feitiçaria. Abraça ela aí, querida. Aplauda Jesus aí, igreja. E restitui, eu quero de volta o que é meu. Medina, meu tempo se foi, me dá 2 minutos. Oi? Ela já ficou em cadeira de rodas? Vem aqui, irmã. Desde os 18 eu tinha dor muito forte na coluna. E com 24 para 25 anos eu não caminhei mais. Eu fiquei anos só me arrastando no chão. E Deus me curou quando eu fui na igreja. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a minha bênção, meu milagre. Minha família viu eu caminhando. E meu pai disse assim para mim: que lugar teu marido te levou? Eu disse: na casa de Deus. Porque eu não caminhava. E Deus me deu de volta as minhas pernas. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, minha irmã. A senhora estava lá do lado daquela senhora de cabelos, daquela moça de cabelos cacheados. Deus me deu a visão da obra de feitiçaria. Foi desfeita e nunca mais a senhora vai ter nada na sua coluna, irmã. Queridos, o Espírito Santo me motiva a contar algo agora só para encorajar vocês. Posso? Mas eu só vou contar se você me ajudar em oração, para Deus tocar no coração do Medina ir lá em Campo Grande me visitar. Quem vai me ajudar em oração? Quem vai com ele? Leva a caravana lá. Queridos, eu me sinto encorajado. Por isso que eu pedi esses 2 minutos. Preste atenção. Talvez Deus está falando com alguém aqui. No ano de 2017, a nossa igreja estava com 9 meses, indo para 10 meses de inaugurada. E nós estávamos numa semana profética como essa, apóstola. E Deus me deu uma visão, que eu fiquei até com vergonha de compartilhar com outra pessoa que não fosse minha esposa. Sabe, coisas absurdas. Às vezes mesmo Deus dando, a gente fica, meio constrangido. Nosso estado tem 79 municípios, querido. Houve a divisão dos estados em 1979, ficou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a nossa região é muito forte, o agro. Toda a economia gira em torno do agro. E só tinha um laticínio no estado, que abastecia todo o estado. O nome desse laticínio chamava-se Laticínio Iporã. E esse laticínio fica de frente para o primeiro shopping da cidade, o mais antigo, no coração de Campo Grande, onde passa uma avenida chamada Ernesto Geisel, que divide as regiões da cidade. Eu não sei se tem algum campograndense aqui. Ué?
Você nasceu lá, filha? Bom demais, né? A geografia de Deus é bom demais, né? Escute. E Deus falou assim para mim: compra o laticínio. Eu falei: Deus, não sei fazer queijo, sei fazer. E Deus falou: não, você vai comprar, vai jogar tudo no chão. E é para fazer ali um complexo para glorificar o meu nome. Ah, mas isso é uma coisa, fala isso para uma igreja que tem 20 anos, para uma igreja de 9 meses. Queridos, eu fui pela fé, foi uma luta para chegar no dono. Era a companhia Vale do Rio Doce, lá de Betim, Minas Gerais. Conseguimos localizar o proprietário. E eu falei: vim comprar o laticínio. Deus mandou, né? Queridos, eu não quero esticar, eu pedi 2 minutos. Deu certo a compra, diga amém. A compra de 12 milhões de reais. Eu tinha 20 mil no caixa. Tá, mas o que acontece? Ele falou assim para mim: qual que é o seu histórico de operações no mercado, né? Porque eu falei que não era à vista, era parcelado. Dá um prazinho, a gente vai para cima. Aí eu falei: eu compro tinta na casa do pintor, compro. Mas enfim, parcelamos. Hoje está quitado, está em construção, diga amém. Mas eu preciso voltar lá atrás, tá? Tinha parcelas balão de 750 mil reais a cada 6 meses, e a parcela era de 90 mil por mês. Volto a dizer, com uma igreja de 20, 30 anos, que já está estruturada, você trabalha aqui e ali, estou falando de uma igreja com 9 meses, irmão, para 10 meses. Mas chegou na 7ª parcela, eu estava com 22 mil no caixa, para 90, faltava 68 mil. E nós estávamos numa semana como essa. Uma semana de feriado prolongado, onde pessoas viajam. É o tipo de culto, é igual quando está chovendo, irmão. Pensa um homem que ama ir para o culto quando está chovendo, porque só vai os escolhidos mesmo. Mas é os cultos que Deus mais transborda, sabe? Lá foi, né? Mas isso eu não quero fazer disso uma doutrina, isso é uma coisa minha. É eu com Deus. Queridos, e faltavam 5 dias. 5 dias para vencer a parcela. E eu falei: Deus, o Senhor não vai deixar a gente ser envergonhado. Não é o meu nome, é o teu nome. E Deus falou assim para mim: você vai fazer uma semente, uma oferta. Eu falei: amém, eu faço, Deus, eu não tenho problema com isso. E Deus falou assim para mim: Gideão fez 2 ofertas, uma que ele quis dar e outra que Deus queria receber. Você até hoje faz, mas eu quero que você faça as 2 sementes. Aqui você quer, você vai fazer no altar aqui. E aqui eu quero, você vai fazer num outro altar. Eu falei: amém. Fiz uma oferta pessoal minha, na época de 5 mil reais, num culto como esse. Eu falei: Senhor, e a outra oferta? Aí Deus, ó, o que Deus falou para mim? Lá tinha um pastor, querido, que me chamava de bruxo na cidade, porque curava, tal. Falava: o pastor macumbeiro. Me chamava de macumbeiro, né? E esse homem falava mal de mim, me arrebentava. E ele estava construindo a igreja. Aí Deus falou assim: agora a oferta que eu quero é que você pegue os 22 mil que está no caixa e oferta na igreja dele. Falei: Deus, não tem outro? Se fosse para Medina era fácil, né? Terra fértil, irmão. Terra fértil a gente semeia. E Deus falou: vai lá e oferta na vida do teu inimigo. Irmão, resumindo, fui lá. Quando ele me viu chegando, né? Parando o carro na porta dele. Aí eu,
Fala. Falei, pastor, preciso falar com o senhor. Aí ele falou assim, estou ocupado. Eu falei, pois eu só saio daqui depois que a gente conversar. Não sei o que. Eu falei, eu tenho uma benção para te entregar, pastor. Aí ele, estou indo aí. Aí ele falou, mas só tenho 2 minutos. Eu falei, não vou precisar mais que isso. Eu falei, pastor, tem aqui um cheque de R$22.000. Deus mandou trazer para o senhor orar por mim, me abençoando. Irmão, hoje eu virei a 4ª pessoa da Trindade lá, hein? Fui na inauguração da igreja dele. Vai falar de mim lá. Você compra briga com ele. Mas o que eu quero te dizer? Que eu fiz isso no dia seguinte ao culto. A tesoureira quase me bateu, né? Tá faltando 68. Você dá os 22, falta os 90. Falei, irmã, confia em mim. Passando 2 dias, meu telefone toca. E era um 011 esquisito, né? Falei, não estou devendo para ninguém. Mas atendi. Achei que era para oferecer internet. Quando eu atendo, era uma irmã falando assim, eu falo com o pastor Denilson? Falei, sim. Ela falou assim, pastor, eu sou intercessora de uma família, e essa família está aqui no Hospital Albert Einstein, e eu estava orando aqui pela família, porque o homem foi desenganado pela medicina, e Deus falou para mim, que se o senhor orar, ele vai ser curado. Aí eu falei assim, amém, irmã, eu vou levar o telefone para a esposa dele. Falei, tá bom. Orei, profetizei, né? Ela falou assim, pastor, me dá o número da conta, que eu quero fazer uma semente. E ela ofertou R$400.000. Aí, a gente passou outros apertos na igreja ao longo, né? Aí toda vez que apertava assim, a tesoureira falava para mim, você não quer dar o que tem no caixa? Eu, não, tem que ser... Por que eu quero falar isso para você, amados? Eu não estou fazendo oferta não, tá? Mas a hora que a irmã aqui, da cadeira de rodas, estava testemunhando, né? E nunca mais vai sentir nada na coluna. É que existe cultos, amados, que o nosso louvor faz muita diferença. Por exemplo, um culto de ceia. Irmão, nunca chegue atrasado. Não perca o primeiro louvor do culto de ceia. Porque o nosso louvor sobe como um cheiro suave, uma oferta. Mas um culto como esse aqui, profetizando, querido, não sai sem deixar uma semente que te gere sacrifício e generosidade. Eu não sei se hoje Deus vai te chamar para uma semente igual a de Gideão, aquela que você quer dar, ou Ele vai falar assim, não, hoje você vai dar o que eu quero, ou talvez as duas. Mas eu me senti encorajado a contar isso, porque haverá uma chuva de testemunhos aqui, amado. Eu estou falando isso porque eu vou semear também. Eu vou semear. Amém, amados? Então eu só queria contar isso, e quando vocês forem lá em Campo Grande, vocês vão ver lá o colégio. Hoje ninguém mais chama de laticínio, né? O laticínio saiu 4.000 caminhões de entulho, foi tudo pro chão, terraplanagem. Está aqui os campograndenses que conhecem lá. 4.000 caminhões de entulho, irmãos. Acabei de construir o templo, que vai ser só o templo da criança lá. Ainda vou para o principal. Hoje eu pago aluguel no arena, né? A gente tem uma arena lá. A gente paga aluguel lá. Pago 120 mil de aluguel lá. Mas eu estou construindo a nossa sede. Diga amém. Ou seja, talvez a semente que você vai deixar hoje aqui é o primeiro passo para você construir coisas absurdas. Cuidado, quem mora em Balneário aqui? Cuidado, não cai na lábia de quem fala para você, aqui tudo é muito caro. Não, é só Deus te prosperar e não tem nada caro, irmão.